Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês, fazendo de cada um de vocês, um instrumento da sua luz, da sua vida, do seu poder, da sua salvação, por onde quer que você vá. O texto que nós escolhemos hoje, que tem falado muito comigo, especialmente nesses últimos dias, está em Malaquias, capítulo 2, capítulo 3, e versículo 18, que diz assim, quando Deus fala assim, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vou repetir. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então tem que haver uma diferença entre aqueles que são de Deus e daqueles que não são. Tem que haver uma diferença, não só da parte do justo para com Deus, como também da parte de Deus para com o justo, no cumprimento das suas promessas. Então tem que haver essa troca, tem que haver, porque está escrito, Deus falando para o seu povo, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Ele diz, outra vez vereis. Outra vez vereis. Isso é interessante que quando Deus fala assim, nós temos conhecimento do que aconteceu lá no Egito, quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, apenas os egípcios, os ímpios, foram punidos, mas os filhos de Israel não. Não faltou a luz, não faltou a água, não faltou as coisas que eles precisavam diariamente para o povo de Deus, para aqueles que eram escolhidos de Deus. Agora, para os egípcios, veio a miséria, pobreza, e você pode verificar, a história registra que o Egito nunca mais foi o mesmo, desde das 10 pragas, quando aconteceu lá, naquele lugar. Você verifica que o Egito, naquela altura, era como os Estados Unidos hoje, um país poderoso, rico e bem desenvolvido, assim era o Egito. Mas depois que Deus enviou as 10 pragas, nunca mais o Egito se reergueu como uma grande nação. Por quê? Porque Deus o havia amaldiçoado, por causa do Egito ter escravizado o seu povo. Agora, houve uma diferença, uma enorme diferença, uma brutal diferença entre aqueles que serviam a Deus e aqueles que não serviam. E hoje tem que acontecer a mesma coisa. Quando você tem uma fé pura, limpa, quando você crê na palavra de Deus e obedece, então você tem o direito de cobrar de Deus, cobrar o cumprimento das suas promessas. Se você é uma serva de Deus, um servo de Deus, você tem vivido uma vida digna, uma vida correta, você tem obedecido a sua palavra, você tem o direito de pegar a Bíblia, estender para o alto e dizer, meu Senhor, isso aqui é verdade ou não? É verdadeiro ou falso? Como é que eu posso saber que essa palavra é verdadeira? Só quando ela se cumprir na minha vida. Não adianta cumprir na vida dos outros, tem que cumprir na minha vida. Se eu ando uma vida correta, se eu tenho um caráter, se eu pratico aquilo que eu creio na tua palavra, então eu tenho o direito de receber aquilo que o Senhor prometeu. É uma questão de direito. Afinal de contas, nós temos uma aliança, um casamento.
Bem, o grande problema, minha amiga, meu amigo, é que às vezes a pessoa, ela tem fé para algumas coisas, mas não tem fé para outras coisas, especialmente no que diz respeito ao caráter dela. Olha só, às vezes a pessoa crê em Deus, crê na palavra dele, crê nas suas promessas, etc., mas ela mantém dentro de si um sentimento de mágoa, rancor, de ódio, de vingança contra outra pessoa. Ora, Jesus disse que se nós perdoamos aos nossos devedores, nós seremos perdoados também pelo nosso Pai Celestial. Se nós não os perdoamos, tampouco seremos perdoados. Então, para que a sua fé seja pura, eficaz, você tem que perdoar. Você tem que perdoar. Mas como que eu posso perdoar? Como é que eu vou obrigar o meu coração a amar uma pessoa ou perdoar uma pessoa? Não dá, realmente, não dá. No seu coração não há como você perdoar. Porém, na sua cabeça, na sua mente, no seu intelecto, você tem o direito. Na sua cabeça, você pode decidir se quer ou não quer. Não é? No coração, você não pode decidir se quer ou não quer. Porque o coração é um lugar de sentimentos, e às vezes contrários até à sua mente, não é verdade? Quantas vezes a pessoa ama aquela que o despreza, e às vezes aquela que o ama ou que a ama, ela também despreza, porque ela não controla o coração. Mas quando a pessoa tem uma fé inteligente na palavra de Deus, ela segue obedecendo a palavra de Deus, não interessa se ela sente ou não sente. O que importa ela é obedecer. Então, quando uma pessoa quer seguir a palavra de Deus, quer perdoar, então ela não pode olhar para o seu coração, ela não pode ouvir a voz do coração, dos sentimentos. Ela tem que perdoar na cabeça. Mas como que eu posso perdoar na cabeça? Orando pela pessoa que magoou você. Você ora por ela. Oh, meu Deus, essa pessoa me fez mal. Pode falar para Deus. Ele já sabe tudo que você vai falar. Mas ele quer ver a sua expressão de fé, de obediência. Então, meu Deus, essa pessoa me fez mal, destruiu a minha vida, mas a tua palavra diz que eu devo perdoá-la, e eu quero perdoá-la, e eu oro por ela também. Então, a forma de perdoá-la é orando por ela. Então, eu quero dizer que a fulana ou o fulano que destruiu o meu casamento, que fez isso, que fez aquilo, eu peço que o Senhor tenha compaixão deles ou dela, assim como o Senhor tem compaixão de mim. Me perdoa, Senhor, e perdoa essa criatura. Abençoa a vida dela, como eu peço que o Senhor abençoe a minha vida. Então, ainda que quando ela estiver fazendo essa oração, talvez ela venha chorar, talvez ela venha ficar com dificuldade de mencionar o nome da pessoa que ela tem mágoa, mas ela não deve dar crédito a isso. Deixa o coração gritar lá. Se o coração grita, eu quero que ela morra e a notícia corra, e eu seja o primeiro a saber. Não é isso. Deixa o coração gritar essas coisas como ele quiser, mas o que importa é na sua cabeça, minha amiga e meu amigo. Então, na sua cabeça, você ora pela pessoa. Se você vence o seu coração na sua cabeça, com a sua razão, com a sua fé, na obediência à palavra de Deus, então o seu coração vai ficar neutralizado. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que vê o seu esforço sobrenatural para perdoar aquela criatura, o que ele vai fazer? O Espírito Santo vai vir sobre você e vai arrancar esse coração velho, carnal, esse coração de pedra, e vai colocar um novo coração. E aí você vai sentir paz. Você vai sentir paz porque você vai ter um coração limpo, um coração colocado por Deus aí dentro de você. Esse é uma receita para você, para mim, para todos nós vencermos os nossos corações, para que possamos ter uma fé eficaz, pura, limpa, e possamos dizer para Deus, ó, meu Deus, eu tenho servido a Ti. Eu não sou perfeito, como o Senhor sabe, mas
eu tenho me esforçado para fazer o que te agrada. Então, eu peço que o Senhor considere isso e venha ao encontro da minha necessidade. Porque o Senhor disse: vereis a diferença entre o que serve, o que me serve e o que não me serve. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Meu Pai, eu quero ver essa diferença nos dias de hoje, para que as outras pessoas vejam que o Senhor está em mim e que eu estou no Senhor e que nós somos casados, aliados, nós temos um pacto por toda a eternidade. Graças a Deus. Isso, minha amiga, meu amigo, não é religião. Isso se chama fé inteligente na prática, a fé sobrenatural praticada. Faça isso e você vai ver se não dá certo. Duvido que não dê certo. Eu deixo de pregar o evangelho se não der certo. Você vai fazer, vai seguir essa receita, você vai ver como é que você vai ficar livre. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.